Que verdade você está ignorando nesta Semana Santa, enquanto há anos vem pedindo uma resposta? O servo não é maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão. João 15, 20. O que agora parece cruz é preparação. O que o mundo chama de derrota, no céu se chama vitória. Às vezes, acreditamos que a Semana Santa trata-se apenas de recordar. Recordar Jesus, sua cruz, seu sangue, fazer silêncio, comer pão sem fermento, assistir a um filme religioso, ir à missa ou ao culto. Mas há algo que Deus quer ensinar-te este ano. Não é somente uma recordação, é uma revelação. Pois se a cruz foi um acontecimento, o seu poder seria história. Mas se foi uma decisão eterna, então a sua verdade ainda fala. E continua falando hoje, em tua dor, em teu processo, em teu quarto, em tua solidão. Semana Santa não é uma data no calendário, é um sinal profético. Um chamado para morrer, a fim de poder viver, para se render, a fim de poder receber, para soltar, a fim de poder ver. E há verdades que não se revelam na alegria, mas no despedaçamento, na traição, no abandono, na espera, no sepulcro. A primeira verdade é esta: o silêncio de Deus também faz parte do plano. Jesus esteve 3 dias no sepulcro. Não falou, não curou, não pregou, ninguém o ouviu. O céu pareceu em pausa. Onde estava Deus? Onde estava o Pai que o enviara? Onde estava a promessa? Naturalmente, tudo parecia perdido. Mas no espiritual, o inferno estava sendo vencido. Enquanto ninguém ouvia nada, o plano se completava. E tu, quantas vezes acreditaste que Deus se esqueceu porque não ouviste nada? Quantas vezes pensaste que tinha sido abandonada porque o céu não respondeu? Mas não. O silêncio não é juízo, é estratégia. Pois há batalhas que Deus vence no silêncio para que, quando volte a falar, o faça com glória. E essa é a cruz. Não somente dor, mas silêncio. Não somente sofrimento, mas espera. Pois não se trata de quanto choras, mas de quanto acreditas, ainda que não vejas nada. E é aí que entra o real, o atual. Há mulheres hoje como tu, que estão em seu 3º dia, sem saber, em teu sepulcro emocional, em tua caverna de desespero, em tua rotina sem brilho, em tua cama onde já não esperas nada novo, mas não sabes que o céu está prestes a se abrir, que o milagre já começou, que a pedra está para rolar. E se esta Semana Santa não for para recordar uma ressurreição, mas para viver a tua, o que agora parece sepulcro será testemunho. E o que parece silêncio é uma antecâmara da glória. Mas somente se entenderes que o plano de Deus não precisa ser explicado para se cumprir, basta ter fé. A segunda verdade vai se formando no recôndito do relato: a traição. Pois sem traição não há cruz, sem o beijo de Judas não há redenção. E isso dói, pois todas nós já fomos traídas, por um amigo, por uma família, por alguém a quem abriste o teu coração. E pensamos que isso arruinou o plano, que isso quebrou tudo, mas não. Na cruz entendemos isto. Deus usa até mesmo o traidor para te conduzir ao propósito. Jesus não evitou Judas, não o expôs, não o removeu do grupo, deixou-o, ofereceu-lhe pão, lavou-lhe os pés. Por quê? Porque ele sabia que não poderia chegar à cruz sem alguém que o entregasse. E tu talvez estejas amaldiçoando quem te traiu, sem saber que essa ferida te está empurrando para o desígnio divino. Não porque Deus queira que sofras, mas porque Ele redime até mesmo aquilo que o inimigo usou para te destruir. O que parece traição, nas mãos de Deus é direção, e isto não é teoria. Hoje, mais do que nunca, há milhares de pessoas contando como suas maiores traições as levaram aos seus maiores despertar. Mulheres que foram abandonadas, e isso as conduziu a Cristo. Mães que foram defraudadas, e isso ativou sua intercessão. Jovens que foram humilhados, e isso acendeu seu chamado. Pois assim é a cruz: dor que se transforma em propósito, traição que se torna plataforma, perda que se converte em missão. E tu, que traição ainda estás usando como desculpa para não acreditar mais? A quem não podes perdoar quando Jesus perdoou em plena crucificação? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ele não perdoou quando já tudo havia passado. Perdoou enquanto sangrava, enquanto o cuspiam, enquanto zombavam. E essa é a verdadeira Páscoa.
perdoar durante o processo, pois o que perdoas deixa de ter poder sobre ti. E aqui começa a despontar a terceira verdade. A ressurreição não é um acontecimento, é um estilo de vida. Jesus não apenas ressuscitou, Ele é a ressurreição. E se Ele vive em ti, então nada em tua vida pode permanecer eternamente morto, nem o teu chamado, nem os teus sonhos, nem a tua esperança. Pois onde Ele habita, tudo o que está morto tem data de ativação. Mas para ressuscitar, primeiro é preciso morrer. E aí está a parte que muitos querem evitar: a cruz, a renúncia, o luto, o soltar. Mas sem a Sexta-feira Santa não há um glorioso domingo. Sem lágrimas não há óleo. Sem despedaçamento não há perfume. Por isso, esta Semana Santa não é para pedir, é para entregar. Para dizer: Senhor, aqui está a minha sexta-feira, aqui está a minha cruz, aqui está o que não entendo. E confiar que, embora pareça o fim, estás no processo de ressurreição. Pois sim, há coisas em ti que já não podem continuar vivas. E não é porque sejam más em si mesmas, mas porque já cumpriram o seu ciclo. Há amizades que fizeram parte da tua história, mas que já não têm lugar em teu destino. Há rotinas que funcionavam em temporadas passadas, mas que agora te estão travando. Há maneiras de pensar que em seu momento te protegeram, mas hoje te limitam. E é difícil soltá-las, pois a carne quer reter o que é conhecido, mesmo que esteja seco. Mas o Espírito sempre impulsiona para a novidade, para o eterno, para o vivo. E isso é o que representa a cruz. Não é apenas sofrimento, é um filtro, é uma decisão. É aquele momento em que Jesus, já cravado, disse: está consumado. Acabou com tudo, não deixou nada pela metade, não se esquivou, não recuou, pois sabia que somente morrendo por completo poderia abrir a porta a uma nova vida. E tu, o que estás deixando pela metade? O que estás querendo ressuscitar sem antes ter se entregado? Não há glória sem rendição total. Não há ressurreição sem morte completa. Por isso a Semana Santa não é apenas para recordar a cruz, é para abraçá-la. Abraçar a cruz não é resignar-se, é render-se com propósito, é olhar para o céu e dizer: isso não entendo, mas entrego. É chorar sim, mas sem perder a fé. É permitir que Deus enterre aquilo que já não deve continuar, não porque Ele desfrute da tua dor, mas porque sabe que se não morrer, não pode florescer. Como o grão de trigo que deve cair, quebrar-se, desaparecer, para depois multiplicar-se. Isso disse Jesus. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. E isso é o que Ele quer fazer contigo. Que morras ao que é velho, para que nasça o eterno. Mas há algo que muitas vezes se esquece nesse processo: o poder do sábado. Pois a sexta-feira foi a morte, o domingo foi a ressurreição, mas o sábado foi o dia do silêncio, da confusão, do aparente abandono. E tu talvez não estejas em tua sexta-feira nem em teu domingo, estás em teu sábado, nesse momento em que não vês Deus, não ouves nada, e tudo parece imóvel, onde o único que tens é uma promessa que não sabes se ainda está de pé. Mas mesmo no sábado, Deus continua sendo Deus, ainda que não o sintas, ainda que não o vejas, ainda que tua alma queira se render. O sábado faz parte do plano. É o momento em que a fé amadurece, em que se prova o que realmente acreditas. Não é o inimigo vencendo, é Deus operando no invisível. Pois o domingo chega, sempre, e se estás no sábado, não te movas, não tomes decisões apressadas, não recues, apenas espera, pois o que vem é glorioso. E enquanto isso, adora. Porque adoração em meio ao luto é o que transforma um túmulo em altar. Maria não esperou a confirmação para correr até o sepulcro. Ela foi com fé, foi com perfumes, foi buscando um corpo morto e encontrou um trono vazio. Isso é fé. Caminhar para a escuridão, acreditando que verás a luz. Preparar-te para o pior, mas mesmo assim buscar Jesus. Pois a adoração abre caminhos onde não há lógica. E isso também vemos hoje. Mulheres que perderam tudo e mesmo assim adoram. Homens que foram humilhados, mas continuam servindo. Jovens que choram à noite, mas rezam ao amanhecer, porque entenderam que a cruz não é o final, que a traição não define o teu valor, que o silêncio não anula a promessa,
Gente real como tu, que vive a Semana Santa não como um ritual, mas como um chamado para morrer a fim de viver de verdade, para perdoar, para ser livre, para se render, para se encher, para soltar, para receber. E quando o fazes, algo muda. Não lá fora, mas lá dentro. O medo se vai, a ansiedade se acalma, a identidade se fortalece, e mesmo que tudo ao teu redor continue igual, tu já não és a mesma, porque passaste pela cruz, porque tocaste a borda do manto, porque foste ao sepulcro e viste que estava vazio. E esse vazio não te quebrou, te libertou. Agora sabes que não precisas de uma resposta para ter paz, precisas de presença, e a presença vem quando há rendição, e a rendição começa quando deixas de buscar explicações e passas a entregar. Por isso esta Semana Santa não é um acontecimento externo, é um convite interno, para viver como ressuscitada, para caminhar como alguém que já foi redimida, para orar como quem já sabe que o véu foi rompido, porque essa é a maior verdade. O véu foi rompido, já não há distância, já não há barreira, já não há separação. E se Jesus rompeu o véu, por que tu ainda vives como se Deus estivesse longe? Por que continuas pensando que precisas fazer mais para que Ele te ame? Por que continuas carregando culpas que já foram cravadas na cruz? Hoje é tempo de soltar isso também. O perfeccionismo, a culpa, a autoexigência e receber a graça, a verdadeira graça. Aquela que não se conquista, aquela que se aceita. E essa graça é a que te vai sustentar quando o processo se prolongar, quando o sábado parecer eterno, quando o traidor parecer vencer, porque não é por mérito, é por sangue. Por aquele sangue que foi derramado em uma cruz real, por um Jesus real, para te dar uma vida real. Uma vida em que há dor, sim, mas também há propósito. Em que há silêncio, mas também há revelação. Em que há morte, mas sempre, sempre há ressurreição. A cruz não foi uma surpresa para Jesus. Ele sabia desde o princípio que havia nascido para morrer. Não foi um acidente, não foi um erro, não foi uma tragédia fora de controle. Foi um plano eterno, uma estratégia divina para recuperar o que havia sido perdido. E isso inclui a tua vida, o teu chamado, o teu coração, a tua história. Semana Santa não é somente uma pausa para refletir, é uma oportunidade para recordar que Deus planejou a tua redenção muito antes de existir o teu erro. Nada do que fizeste foi por surpresa. Nenhuma ferida, nenhuma queda, nenhuma traição que viveste o desviou de sua intenção de te salvar. De fato, tudo o que passaste, tudo o que choraste, tudo o que perdeste, já estava coberto na cruz. Pois Jesus não morreu por uma versão ideal de ti. Morreu por ti exatamente como estás. Com os teus processos, as tuas lutas, as tuas contradições. Ele sabia de tudo. E mesmo assim, escolheu não se afastar daquela cruz. Porque o amor não recua diante do sacrifício. O amor morre para dar vida. E se entendes isso, então entendes porque a cruz continua poderosa hoje. Porque não foi apenas um ato do passado, foi uma vitória eterna. E cada vez que pensas que não podes mais, que não és digna, que não mereces, a cruz te responde: não era questão de merecer, era questão de amar. Jesus não estava pagando por obrigação, estava derramando amor, um amor tão forte, tão real, tão absoluto, que continua quebrando correntes até hoje. Por isso é tão importante que esta Semana Santa não passe como mais uma, porque cada Páscoa é uma oportunidade de voltar a olhar a cruz com outros olhos, não como símbolo religioso, mas como a chave eterna. E quando a olhas com o coração, percebes: o que estás vivendo hoje não é o final, é parte da história que Deus está redimindo. Tu não estás em pausa, estás em processo. Tu não estás esquecida, estás oculta. Tu não estás perdendo, estás sendo formada. Essa é a outra face do silêncio. Não é ausência, é estratégia. Sabias que hoje, em países onde o cristianismo é proibido, milhares de pessoas celebram a Semana Santa em segredo, em subsolos, em casas pequenas, em sussurros, sem luzes, sem telas, sem música, só fé, só palavra, só fogo na alma, pois o reino não necessita de plataforma para crescer, precisa de convicção. E quando alguém se atreve a crer no oculto, a adorar em segredo,
a se render quando ninguém o vê, Deus escreve história com essa pessoa, assim como fez contigo. Pois mesmo que não estejas pregando em estádios, estás travando batalhas no teu quarto, estás escolhendo perdoar quem não pediu perdão, estás clamando por tua família, mesmo que pareça que nada muda. Estás te sustentando quando tudo diz para te renderes. Isso também é cruz, isso também é glória, isso também é o evangelho vivo. E aí é onde muitas vezes nos perdemos. Esperamos grandes demonstrações, mas Deus se move no invisível. Assim foi na cruz. Quando todos pensavam que era o final, o céu sabia que era o começo. Quando os discípulos choravam pela perda, o inferno tremia pelo que estava por vir. Quando o corpo pendeu sem vida, o espírito conquistava o eterno. Pois o que o mundo chama de fracasso, o céu chama de cumprimento. E tu? Quantas coisas estás vivendo agora que parecem fracasso, mas são cumprimento? Quantos não foram proteção? Quantos finais foram libertação? Quantas perdas foram treinamento? Talvez estejas chorando algo que o céu celebra, pois vê o fruto que tu ainda não consegues ver. E se acreditas na cruz, tens que acreditar nisso. O que parece morte é o começo da multiplicação. Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que a perder por ele, a encontrará. Essa é a loucura do reino, que se conquista ao se perder, que se exalta ao se humilhar, que se reina ao servir. E essa é a verdade que o mundo não pode compreender. Por isso, Semana Santa não é tendência, não é moda, é contracultura. É uma mensagem que incomoda, porque confronta o ego, a autossuficiência, a necessidade de reconhecimento. A cruz não tem aplausos, mas tem eternidade. E se algo o mundo precisa hoje, é eternidade, pois tudo o mais se desfaz. O sucesso é frágil, a fama é volátil, a validação externa muda a cada 5 minutos, mas o que vem do céu, isso permanece. A cruz permanece firme, a mensagem permanece viva. E tu, se estás enraizada nessa verdade, não importa o quanto soprem os ventos, vais permanecer. Mas há algo que tens que decidir. De que lado da cruz estás? Pois havia 2 ladrões, lembras? Ambos pendurados, ambos culpados, ambos prestes a morrer. Mas um zombou e o outro creu. Um exigiu provas, o outro apenas pediu misericórdia. Um se fechou, o outro se rendeu. E Jesus não lhe deu teologia, não lhe deu tempo, não lhe exigiu limpeza, apenas disse: hoje estarás comigo no paraíso. Pois aquele que crê, mesmo no derradeiro momento, recebe vida. Não importa se errou 1000 vezes, não importa se este ano falhaste em tudo, não importa se não entendes bem como orar, como ler, como avançar. Se te renderes, se creres, se abrires o coração, Jesus faz o resto. Ele não está buscando perfeitos, está buscando dispostos. E tu, se estás ouvindo isso, é porque há disposição em tua alma, não é acaso, é propósito. E essa é a semente que se ativa na Semana Santa, não a emoção, não o ritual, a semente de uma fé que se rende para viver de verdade. Pois o reino não começa quando entendes tudo, começa quando decides confiar mesmo sem compreender nada, como Jesus no Getsêmani, como o ladrão na cruz, como tu agora. Jesus sabia que tinha que morrer, mas isso não o tornou menos humano, não o fez menos vulnerável, não diminuiu o peso emocional do processo. No Getsêmani, ele não se mostrou forte, nem inabalável. Se mostrou honesto, tão honesto que transpirou gotas de sangue, tão humano que disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas também tão rendido, tão obediente, tão cheio de propósito, que terminou dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração que muda o rumo de uma vida, quando já não oras apenas para pedir escape, mas para pedir alinhamento. Quando já não suplicas por conforto, mas por propósito. Quando já não lutas contra o processo, mas abraças o processo, sabendo que por trás da dor há glória. Jesus não foi ao Getsêmani para escapar do sofrimento, foi para receber força. E tu também. Este momento de rendição não é para fugir, é para te equipares. E é aí que muitos se perdem. Querem fé sem Getsêmani, querem propósito sem cruz, querem glória sem despedaçamento, mas não funciona assim.
O óleo não sai se a azeitona não for esmagada. O perfume não se libera se o frasco não se romper. A verdadeira unção nasce em meio ao despedaçamento. Por isso, Deus muitas vezes não responde de imediato, pois está produzindo algo eterno em ti, algo que não se alcança com lógica, mas com entrega. E não é por acaso que, justamente no Getsêmani, Jesus disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Pois o momento de maior vulnerabilidade é quando mais precisas de conexão, quando a alma está cansada, quando o corpo quer dormir, quando a emoção clama por alívio. É aí que mais necessitas estar em sintonia com o Pai, porque a tentação mais forte não é pecar, é render-te antes do tempo, é abandonar o processo antes do milagre, é escolher o conforto em vez da cruz. Mas tu não és daquelas que retrocedem. Mesmo que às vezes queira se render, mesmo que às vezes te pergunte se tudo isso faz sentido, mesmo que sintas que ninguém vê tua luta, o céu sim a vê, e o honra e a recompensa, pois o processo não é para te destruir, é para te fortalecer, para te preparar, para que quando chegar o teu domingo de ressurreição, não somente te levantes, mas te levantes com autoridade. E esse tipo de autoridade não se compra, não se aprende, não se herda, constrói-se na prova, constrói-se na cruz, constrói-se no sábado do silêncio. Por isso, o que estás atravessando agora não é uma perda, é uma forja. Está sendo moldada, está sendo posicionada, está sendo ativada. Vemos isso hoje em milhares de vidas. Mulheres que passaram anos chorando em segredo e agora são vozes de liberdade para outras. Homens que foram rejeitados e agora caminham com compaixão. Jovens que estiveram na depressão e agora oram por outros com poder. Por quê? Porque passaram pela cruz, porque não fugiram, porque não se anestesiaram com distrações, porque escolheram permanecer no Getsêmani, na cruz, no sepulcro, sabendo que a ressurreição viria. E isso mesmo acontecerá contigo. Pois se estás atravessando este momento, se estás vivendo esta Semana Santa com o coração partido, com feridas abertas, com dúvidas, não é para que fiques parada, é para que entregues tudo, para que deixes de sustentar o que não te pertence, para que soltes o peso do perfeccionismo, da culpa, do controle, para que abres espaço para a verdadeira paz, aquela que não se baseia em circunstâncias, mas na presença. E a presença de Deus não habita em corações cheios de orgulho, de máscaras, de autossuficiência. Habita na humildade, na vulnerabilidade, na confissão. Habita quando podes dizer: Pai, estou cansada, mas confio. Estou quebrada, mas me rendo. Não entendo, mas não vou embora. E essa oração, esse suspiro, essa lágrima sincera, tem mais poder do que 1000 palavras ensaiadas. Pois Deus não busca orações perfeitas, busca almas rendidas. E quando encontra uma, manifesta-se, entra na tua história, restaura o que parecia perdido, dá-te novos sonhos, um propósito renovado e, acima de tudo, concede-te descanso. Não um descanso superficial, mas profundo. Aquele que só chega quando deixas de lutar contra o inevitável e passas a caminhar com aquele que carrega a cruz contigo. E então entendes que não estás sozinha, que nunca estiveste, que em cada lágrima Jesus estava, que em cada noite de insônia o seu Espírito intercedia por ti, que em cada silêncio ele preparava algo, que mesmo quando não o sentias, o seu sangue continuava falando a teu favor. Essa é a verdade da Semana Santa. Não que houve dor, mas que a dor foi redimida, que houve morte, sim, mas para dar lugar à vida, que houve traição, mas foi usada para ativar o plano, que houve silêncio, mas foi estratégia divina, que houve cruz, mas também houve ressurreição. E isso muda tudo, pois se ele venceu a morte, então pode contigo e tua ansiedade. Se venceu o inferno, então pode contigo e tua culpa. Se venceu o abandono, então pode curar teus relacionamentos. Se venceu o pecado, então pode te libertar. Não importa quão profunda seja a ferida, o seu amor é mais profundo. Por isso não passes por cima desta Semana Santa. Não te distraias, não a tornes mais uma tradição. Senta-te,
Cessa o ruído, olha para a cruz, olha para o sepulcro, olha para a tua vida e decide: quero viver aquilo porque Ele morreu para me dar. Não uma religião, não uma rotina, uma vida repleta de propósito, de redenção, de glória. Pois se Ele não se afastou da cruz, então tu também não te afastarás do teu processo. Há algo poderoso que acontece quando deixas de ver a cruz como um mero símbolo e passas a vê-la como um convite. Pois a cruz não foi apenas o lugar onde Jesus morreu, foi também o lugar onde tu foste redimida, onde tua história mudou, onde tuas correntes perderam poder, onde a condenação foi silenciada. E essa cruz que o mundo vê como derrota, o céu enxerga como o maior ato de amor da eternidade. Mas o impactante é que Jesus nunca te convidou a admirar a cruz à distância. Convidou-te a tomá-la, a carregá-la, a caminhar com ela. Aquele que quiser vir em minha direção, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Diariamente, não somente na Semana Santa, não somente quando tudo se sente espiritual, diariamente. Pois o caminho do reino não é confortável, mas é glorioso. Não é fácil, mas é eterno. E tu, se a escolhes, não o fazes sozinha. A cruz não te esmaga, te transforma, não te limita, te liberta. Pois nesse processo de morrer para o ego, para o orgulho, para o passado, Deus começa a levantar algo novo. Algo que não depende de tua força, mas do seu espírito. E é aí que se ativa uma das verdades mais profundas desta semana. A ressurreição não é um evento pontual, é uma forma de viver continuamente. Cada vez que escolhes perdoar em vez de odiar, estás ressuscitando. Cada vez que escolhes confiar em meio à espera, estás ressuscitando. Cada vez que te levantas de uma queda com mais fé do que antes, estás ressuscitando. A ressurreição não foi destinada somente a Cristo, foi para todos que creem nele. E isso inclui tua história, tua mente, teu corpo, tua família, teu ministério. Pois o que o inimigo quis enterrar, Deus já decretou que florescerá. Talvez não em teu tempo, talvez não como imaginaste, mas acontecerá. Porque o túmulo vazio continua a proclamar que o impossível é real. E sabes o que é ainda mais impressionante? Que quando Jesus ressuscitou, não escondeu suas cicatrizes, não as apagou, mostrou-as, deixou-as visíveis. Pois ele não se envergonhava do processo, não negava o que havia atravessado. Sabia que aquelas marcas faziam parte da glória. E tu, que estás passando por feridas profundas, talvez estejas esperando curar completamente para começar a servir, para falar, para crer outra vez. Mas Deus não espera que esconda as tuas cicatrizes, Ele as quer usar. Quer usá-las como testemunho, como bandeira, como sinal de que sobreviveste, de que voltaste a respirar, de que passaste pela cruz, pelo silêncio, pela traição, mas não ali te estagnaste. Pois quando exibes tuas feridas sem vergonha, sem amargura, sem rancor, estás dizendo ao mundo: isto é o que a graça fez em mim. E essa é a ressurreição mais poderosa. Não a que te leva ao céu, mas a que te faz viver na terra com propósito. Hoje existem milhares de histórias como essas. Mulheres que foram abusadas e hoje auxiliam outras a curar. Jovens que viveram em dependência e agora pregam liberdade. Mães que sepultaram filhos e hoje intercedem com fervor. Histórias reais, sangue real, dor real, mas também ressurreição real. Pois o poder do Evangelho não reside em evitar a dor, mas em vencê-la com amor. E isso se nota-se nos olhos, na voz, na paz inexplicável, na capacidade de continuar crendo quando outros desistem, pois a cruz não quebrou Jesus, coroou-o. E a cruz que tu carregas não vai te destruir. Está te conduzindo ao nível de autoridade que somente os quebrantados conhecem. E se agora dói, é porque estás mais perto do domingo do que nunca. Mas há algo mais que deves saber. Quando Jesus ressuscitou, não voltou a caminhar com todos, não voltou a curar multidões, não voltou a pregar em sinagogas, foi seletivo. Apareceu àqueles que haviam creído em segredo, aqueles que o esperaram, embora não compreendessem, aqueles que choraram pela sua ausência, mas permaneceram firmes, porque a ressurreição não se revela a qualquer um.
Revela-se àqueles que sabem esperar. E tu, que estás nesse ponto em que ainda não vês a resposta, mas mesmo assim continuas adorando, verás o ressuscitado, não em uma imagem, não em um símbolo, no teu dia a dia, em tuas decisões, no teu quarto, em tua mente, em teu coração. Ele se revelará, falará contigo, guiará-te, pois a ressurreição também é direção, é clareza, é romper a confusão, e se o buscares de verdade, o encontrarás. Por isso, hoje, mais do que nunca, esta Semana Santa tem de ser uma decisão, não uma tradição, não uma emoção passageira, uma decisão profunda, de voltar a olhar a cruz não com culpa, mas com gratidão, não com religiosidade, mas com convicção, não com distância, mas com entrega. Pois o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos vive em ti, e se ele vive em ti, então nada está perdido. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo está em ti, então não há noite tão escura que não termine em amanhecer, não há ferida tão profunda que não possa ser curada, não há história tão quebrada que não possa ser reescrita. Mas para que essa ressurreição se ative, há algo que precisas fazer: sair do sepulcro, deixar aquele lugar onde te acostumaste à dor, onde te sentias segura porque já não esperavas nada, onde aprendeste a viver em modo de sobrevivência. O sepulcro nem sempre é físico, às vezes é uma mentalidade, uma atitude, uma história que repites em tua cabeça, um pensamento constante de isso é o que me tocou. Mas Deus não te criou para viver em resignação, criou-te para caminhar com autoridade, para despertar com propósito, para te mover com a certeza de que o céu está ao teu lado. E para isso deves sair, deves levantar-te, como Lázaro quando Jesus disse: sai fora, e não lhe foi pedido que compreendesse, apenas que obedecesse. Pois a ressurreição nem sempre chega com fogos de artifício, às vezes vem com uma palavra suave, com um chamado interior, com uma paz que brota de dentro. E aí está a diferença entre aquelas que continuam no sepulcro e aquelas que se levantam, as que ouvem o chamado e dão o passo, mesmo que tudo trema. Tu estás ouvindo esse chamado agora, não é coincidência, é Deus te dizendo: já passou o tempo do luto, agora começa o tempo de caminhar. E não te pede que estejas perfeita para sair. Lázaro saiu ainda envolto em vendas. Jesus não o ressuscitou impecável, o ressuscitou como estava, com cheiro de morte, com vestes do sepulcro, com sinais de que estivera enterrado. Mas o tirou de lá mesmo assim, pois o importante não era o estado, era o movimento. E tu, talvez não te sintas pronta, mas estás viva. Talvez não tenhas tudo resolvido, mas tua alma está respondendo. Isso é suficiente para que o céu diga: ela está pronta para o novo capítulo. E nesse novo capítulo, não se trata de negar o que passaste, trata-se de redimi-lo. Jesus não voltou a viver como antes depois da ressurreição, viveu num outro nível. Apareceu com autoridade, desaparecia, aparecia, falava com fervor. Já não era limitado pela carne, era pleno em glória. E tu também estarás prestes a entrar em uma temporada na qual já não serás governada por tuas emoções, mas pelo Espírito, em que tua paz não dependerá da aprovação alheia, mas da convicção de que Deus está contigo. E isso se notará em como falas, em como reagis, em como perdoas, em como adoras, porque a pessoa ressuscitada possui uma forma distinta de viver. Já não se apega ao superficial, já não depende do externo, tem outra escala de valores, outro ritmo, outro olhar, e isso incomoda a muitos, assim como Jesus incomodou aqueles que não conseguiam entender como alguém que esteve morto agora caminha com tanta autoridade. Mas não te preocupes, não precisas explicar tua ressurreição, apenas vivê-la, apenas honrá-la, apenas ser fiel ao processo, pois tua história será testemunho sem que precises de muitas palavras. Tua mudança será visível, tua fé será evidente, e muitos se aproximarão para perguntar: o que fizeste? E tu dirás: passei pela cruz, morri para mim mesma, e agora vivo por Ele. Essa é a verdadeira Páscoa, não aquela que se celebra com rituais, mas com transformação. E para manter essa transformação, precisas cuidar da tua atmosfera. Não podes voltar aos mesmos costumes,
Não podes te encher outra vez daquilo que te roubava a fé. Não podes dormir em paz se tua alma estiver novamente contaminada. Por isso, assim como limpaste teu quarto no aspecto físico, agora deves cuidar dele no espiritual. Nem tudo o que entretém edifica. Nem tudo o que parece normal é saudável para o teu chamado. Tu já não és comum, és escolhida. E aquilo que outros toleram, tu já não podes. E isso não é legalismo, é identidade. Tu não estás seguindo regras, estás respondendo a um chamado. Estás dizendo com os teus atos: já não vivo eu, vive Cristo em mim. E isso se nota. Nota-se no que ouves, no que falas, em como passas o tempo, em como tratas aqueles que não te entendem. Pois a ressurreição não se vê apenas no domingo da glória. Vê-se na segunda-feira, quando ninguém te aplaude. Vê-se na fidelidade silenciosa, na perseverança no oculto. E se algum dia sentires que estás recaindo, que estás te fechando novamente, que o sepulcro te chama mais uma vez, lembra-te disto: a pedra já foi removida, o acesso está aberto. Não precisas ficar trancada, não precisas morrer mais vezes. Basta que caminhes em direção à luz, em direção à voz, em direção à presença. Pois Jesus não te ressuscitou para que te percas novamente. Ressuscitou-te para manifestar a sua glória em ti. Então, não pares, não olhes para trás, não meças o teu caminho pelo que os outros dizem. Continua caminhando, continua adorando, continua acreditando, pois o que começou com uma cruz vai terminar com uma coroa. A esta altura do caminho, quando já passaste pela cruz, pelo silêncio, pelo despedaçamento, pela rendição, algo novo começa a brotar. Não se trata apenas de alívio, nem de descanso emocional. Trata-se de algo muito mais profundo, mais poderoso, mais transformador. Autoridade espiritual, pois ninguém sai de um sepulcro sem que o céu o respalde. E se estás viva, se estás desperta, se tua fé continua pulsando, então isso não é coincidência. É sinal de que foste levantada para algo maior. Depois da ressurreição, Jesus não voltou ao mesmo ponto de onde o deixaram, não retornou à cruz, não voltou ao Getsêmani, não voltou à casa da infância, retornou como Senhor, como Rei, como cumprimento da promessa. E tu também não podes voltar atrás, não podes regressar aos pensamentos antigos, não podes voltar à mesma versão de ti que vivia apagada, porque ressuscitaste, porque o processo mudou tua essência, porque já não vives por emoção, mas por convicção. Essa é uma das verdades menos pregadas da Semana Santa. A ressurreição transforma a tua posição. Já não és vítima, és testemunha. Já não és escrava do medo, és filha do Rei. Já não és aquela que espera algo externo, és portadora do eterno. Isso muda tudo. Muda a forma como oras, muda a forma como caminhas, muda a forma como pensas. Porque sabes que tua história não é apenas tua, é parte de um plano maior. Por isso Jesus, depois de ressuscitar, disse aos discípulos: como o Pai me enviou, assim também vos envio. Não foi uma despedida, foi uma transferência. Estava dizendo: agora que viram a cruz e o sepulcro vazio, agora que compreendem o custo, a dor, a glória, estão prontos para caminhar em missão. E o mesmo acontece contigo. Esta Páscoa não termina em ti. Prepara-te para enviar, para ativar, para multiplicar. O que parecia um processo pessoal era, na verdade, uma preparação para o coletivo. Pois as mulheres que foram ao sepulcro não se calaram. Saíram para contar, para gritar, para testemunhar, para mover o mundo. Elas que choraram no oculto foram as primeiras pregadoras da ressurreição. Por quê? Porque o céu honra aquelas que se atrevem a buscar, mesmo no luto, mesmo quando não compreendem, mesmo quando tudo parece perdido. E tu também foste chamada para isso, para testemunhar, para falar, para escrever, para ensinar, para curar. Talvez não a partir de um púlpito, mas sim de tua casa, teu celular, tua história, tua mesa. Não subestimes o poder do teu processo. Não desmereças o que aprendeste na escuridão, pois agora que viste a cruz de perto, sabes como falar com aquelas que estão carregando a sua. Esse é o fruto de ter passado pela cruz. Compaixão com autoridade. Amor que não julga, mas que não cede. Verdade que não condena, mas que não negocia. Graça que abraça, mas que também ativa. E essa é a mulher que Deus está formando em ti.
não aquela que repete palavras, mas aquela que caminha com fogo, que fala com peso, que vive com sentido. Mas para isso precisas continuar esvaziando-te, pois o maior inimigo da autoridade espiritual não é o pecado visível, é o orgulho invisível. Aquela ideia de já superei, já entendi, já estou pronta, quando na realidade, quanto mais sabes, mais precisas depender. Quanto mais vives, mais precisas render-te. Pois se Jesus, ressuscitado, ainda buscava comunhão com o Pai, quanto mais nós. Por isso o Espírito Santo foi enviado, não como prêmio, mas como necessidade. Pois depois da cruz, ninguém pode caminhar sem fogo, ninguém pode viver sem orientação, ninguém pode avançar sem poder. E esse fogo, esse poder, essa orientação, não vem de motivação, vem da intimidade, do aposento secreto, da conexão diária. A cruz te liberta, mas o Espírito te faz caminhar. E quando caminhas com o Espírito, passas a ver as coisas de outra perspectiva. Já não reagis da mesma forma. Já não oras pedindo somente alívio, oras pedindo visão. Já não foges da dor, atravessas-na sabendo que há glória do outro lado. Já não perguntas por que a mim, Zrênia, mas o que queres formar em mim com isso? Essa é a mente de alguém que ressuscitou. Essa é a mulher que o mundo precisa ver. E sim, o mundo precisa ver essa ressurreição, pois está cansado de religião vazia, cansado de palavras sem fruto, cansado de eventos sem transformação. Mas quando alguém se levanta com cicatrizes reais, com autoridade conquistada na escuridão, com uma paz que não depende de nada externo, o mundo presta atenção. Pois a ressurreição continua sendo a mensagem mais poderosa da história. E tu és portadora dessa mensagem. Não somente com tua voz, com tua vida, com teu olhar, com tua paz, com tua fé quando tudo treme, com tua compaixão quando tudo odeia, com tua esperança quando tudo morre. Pois cada vez que alguém te olhar e ver que passaste pela cruz, mas não perdeste a fé, verão o ressuscitado em ti. Há uma diferença entre conhecer a cruz e tê-la atravessado. Muitas pessoas ouviram falar do sacrifício de Jesus, assistiram a filmes, choraram pelo que ele sofreu, mas nem todas decidiram abraçar a sua própria cruz. Nem todas passaram pelo processo no qual algo na alma morre para que algo eterno nasça. Tu sabes disso, pois algo em ti mudou, pois já não reagis da mesma forma, pois já não buscas o mesmo, pois sentes que algo se quebrou e ao mesmo tempo algo despertou. Essa é a marca de uma mulher que foi à cruz e voltou transformada. E isso ninguém pode fingir, ninguém pode imitar, pois a verdadeira transformação não se finge, transparece, respira, sente-se no ambiente. E mesmo que ainda tenhas lutas, mesmo que ainda estejas sarando, mesmo que por vezes sintas que não avanças o bastante, o céu te olha e vê obediência, vê rendição, vê progresso. Pois há algo que às vezes esquecemos: o processo da cruz não termina na ressurreição, ele começa aí. A ressurreição não é o fim, é o ponto de partida, é onde começa a tua verdadeira vida, é onde o passado fica cancelado e o futuro se ativa, é onde o que parecia dor se transforma em visão, é onde entendes que cada lágrima teve sentido, cada perda teve propósito, cada silêncio foi preparação. Por isso não te surpreendas se depois desta Semana Santa começares a ver as coisas de forma diferente. Se pessoas se afastam, se outras se aproximam, se sentires que tuas prioridades mudam, se perderes o interesse por certas coisas que antes te divertiam, é normal, está sendo ajustada por dentro, pois a ressurreição não apenas transforma o corpo, transforma a percepção. E quando Deus te concede uma nova visão, já não consegues ver a vida com os mesmos olhos. Jesus ressuscitado não se deixou ver por todos, não se deixou tocar por todos, era seletivo, era intencional, pois não se tratava de aparecer, mas de missão. E tu também terás que aprender isso, que nem tudo o que brilha é para ti, que nem todas as portas abertas são oportunidade, que nem todas as palavras bonitas são a palavra de Deus, pois agora estás em outro nível, e quem ressuscita tem de aprender a caminhar como ressuscitada. Isso implica discernimento, sabedoria, disciplina, intimidade, pois há muitas vozes, mas somente uma que dá vida.
Há muitos caminhos, mas apenas um que leva a um propósito. E esse caminho requer que mantenhas a tua atmosfera limpa, que guardes o teu aposento como um lugar sagrado, que não permitas que a velha tu volte a ocupar espaço na nova criação que és. Isso também faz parte da Páscoa, não somente celebrar que saíste do sepulcro, mas cuidar para que não voltes a entrar. Pois o inimigo tentará te convencer de que nada mudou. Usará velhos pensamentos, velhos hábitos, antigos vínculos. Tentará sussurrar que tudo foi emoção. Mas tu já não és aquela mulher confusa. Já não és aquela filha que duvida da voz do pai. Pois viveste, sentiste, atravessaste. E se atravessaste, então agora tens autoridade para falar, para interceder, para repreender, para levantar outras. Não a partir da teoria, mas do testemunho, daquilo que viste, daquilo que choraste, daquilo que tocaste, como Tomé, que duvidou até enfiar o dedo na ferida, mas Jesus não o rejeitou, mostrou-lhe a marca, e ele creu. Hoje há muitos Tomés por aí, pessoas que não creem em nada, que estão feridas, que zombam do Evangelho porque nunca viram alguém transformado de verdade. Mas quando te virem, quando ouvirem a tua história, quando sentirem tua paz, saberão, isto é real. Esta mulher foi tocada por algo mais forte que a dor, e essa é a tua nova missão. Viver como evidência de que Cristo ressuscitou, não com palavras vazias, não com poses, mas com uma vida marcada pela fé, pela perseverança, pela compaixão, pela verdade, pelo fogo. Pois o mesmo Jesus que saiu do sepulcro, agora vive em ti. E cada passo que dás é uma declaração para o mundo espiritual. Ela está viva, o plano continua, a glória vem. Então não minimizes o que recebeste nesta Semana Santa. Não o reduzas a uma data. Não o vivas apenas como um evento. Faz disso um estilo de vida. A cada manhã, a cada decisão, a cada conversa, que tudo em ti grite, ele vive e por isso eu também vivo. E se em algum momento tropeçares, se te sentires fraca, se a fé se apagar um pouco, volta para a cruz. Não com culpa, com gratidão, volta ao sepulcro. Não com medo, com memória. Retorne ao momento em que entendeste que nada foi em vão, que tudo tinha um plano, que o amor venceu, pois esse amor continua sendo a tua força, continua sendo o teu motor, continua sendo a tua verdade. E com esse amor vais continuar caminhando, agora que tudo foi removido, que o sepulcro ficou para trás, que a cruz já não é ameaça, mas honra. Agora é quando começa o mais desafiador e glorioso, sustentar a transformação. Pois a Páscoa não foi desenhada para um impacto momentâneo, foi desenhada para iniciar uma vida eterna, não apenas vida após a morte, mas vida abundante aqui e agora, vida com direção, com propósito, com alegria real, com obediência diária, com glória crescente. Jesus não morreu somente para te perdoar, morreu para te restaurar completamente, para te devolver a identidade que o mundo te roubou, para acender em ti a voz que a dor havia apagado, para te vestir de força onde só havia ruína. E se esta Semana Santa foi real para ti, então não foi apenas uma emoção, foi um chamado para caminhar como filha, para viver como testemunha, para te mover como quem já foi liberta. Pois há algo que acontece quando uma mulher compreende que a cruz foi seu ponto de partida. O fogo se acende, e esse fogo não é fanatismo, não é euforia, não é histeria religiosa. É uma fome profunda, espiritual, que te faz buscar a Deus não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que já fez. Faz-te adorar no trânsito, chorar enquanto dobras a roupa, rezar enquanto caminhas, pois tudo em tua vida começa a girar em torno dessa certeza. Ele vive e vive em mim, e isso não pode ser ocultado, pois o fogo que Deus acende não serve apenas para te aquecer, serve para acender outros, para transformar atmosferas, para alterar ambientes, para quebrar cadeias onde há opressão. Pois aquele que foi à cruz e voltou com glória carrega a presença, e essa presença se nota, se sente, não depende de tuas palavras, é o reflexo da tua rendição, e tu não estarás sozinha. Assim como Jesus se encontrou com os seus discípulos após ressuscitar, ele também se encontrará contigo. Tu não o verás com os olhos físicos, mas o sentirás como nunca antes. Em pequenos detalhes, em orações respondidas, em versos que pulam do papel,
em confirmações que chegam sem serem buscadas. Pois aquele que volta do sepulcro com fé ativa os céus, não para manipular, mas para alinhar, não para impressionar, mas para obedecer. E sim, terás que decidir, pois nem tudo o que é velho irá te soltar com facilidade. Haverá momentos em que tua antiga versão quererá falar mais alto, em que a carne pediria vingança, em que o medo quisesse tomar o volante, em que o cansaço dissesse que não vale a pena. Mas é nesse momento que terás que lembrar: a cruz já falou, o sangue já foi derramado, o preço já foi pago, e se Jesus não se afastou, tu também não te afastarás. Pois agora sabes o valor, sabes quanto custou, sabes que tua vida não foi comprada com religião, foi comprada com sangue. E isso muda o teu padrão. Já não te vendes por barato, já não entregas tua paz em troca de um pouco de atenção, já não ofereces teu coração a quem não honra teu processo, já não trocas tua identidade para te encaixares. Pois a mulher que saiu do sepulcro sabe o seu valor e começa a viver diferente. Começa a selecionar o que ouves, a cuidar do teu descanso, a cuidar do teu aposento, a fechar a porta para críticas, para comparações, para a autocompaixão. Pois agora sabes que cada dia é uma oportunidade para expandir o reino, e não de um púlpito, mas pela forma como respondes, como amas, como resistes, como oras, como serves. Jesus, depois de ressuscitar, não voltou à vida de antes, caminhou com outra natureza. Havia algo glorificado nele, algo indiscutível, e o mesmo acontece contigo. Começarás a perceber que já não toleras o mesmo, que há conversas que já não te nutrem, conteúdos que já não te entretêm, há hábitos que já não te representam, pois a nova glória requer uma vida nova. Isso não é pressão, é identidade, não é esforço humano, é graça sustentada pela rendição, pois o fogo não se mantém com emoção, mantém-se com o altar, com o segredo, com tempo de qualidade com Deus, com renúncias que ninguém vê, com decisões que outros não compreendem, mas que no céu produzem um eco eterno, pois o coração que se entrega sem condições atrai céus abertos. Por isso esta Páscoa não pode ficar apenas como uma linda recordação, tem de ser a tua linha divisória, o teu antes e depois, o teu testemunho, o momento em que o inferno tremeu porque entendeste quem és, o momento em que deixaste a culpa e tomaste a coroa, em que deixaste de chorar pelo que se perdeu e começaste a dançar pelo que está por vir. E o que vem não é pequeno, não é apenas uma melhora emocional, é uma vida completamente nova, não livre de batalhas, mas livre de condenação, não sem quedas, mas com ressurreição diária, pois tu não caminharás sem feridas, mas com poder, e não para a tua glória, mas para que o mundo veja que Jesus continua ressuscitando histórias, e a tua será uma delas. A ressurreição não é somente a cena mais gloriosa do Evangelho, é também a mais exigente, pois ressuscitar implica deixar para trás tudo aquilo que alguma vez foste, implica não retornar ao sepulcro, nem emocional nem espiritualmente, implica caminhar como quem já não se pertence a si mesma, como quem foi comprada com sangue, como quem já não vive para simplesmente sobreviver, mas para manifestar a glória daquele que a levantou. Pois quando saís do sepulcro, saís com uma missão, e essa missão não é apenas uma tarefa a mais, é uma marca, uma nova direção, uma maneira distinta de ver a vida. O véu foi rompido para sempre, e quando olhas o mundo com os olhos do céu, já não consegues tolerar o que antes parecia normal, já não consegues viver pela metade, já não consegues silenciar a voz que se acendeu dentro de ti, porque ressuscitaste, porque o processo mudou a tua essência, porque já não vives por emoção, mas por convicção. Essa é uma das verdades menos pregadas da Semana Santa. A ressurreição transforma a tua posição. Já não és vítima, és testemunha. Já não és escrava do medo, és filha do rei. Já não és aquela que espera algo externo, és portadora do eterno. E isso muda tudo. Muda a forma como oras, muda a forma como caminhas, muda a forma como pensas, porque sabes que tua história não é somente tua, é parte de um plano maior. Por isso Jesus, depois de ressuscitar, disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Não foi uma despedida, foi uma transferência. Estava te dizendo:
Agora que viram a cruz e o sepulcro vazio, agora que compreendem o custo, a dor, a glória, estão prontos para caminhar em missão. E o mesmo acontece contigo. Esta Páscoa não termina em ti. Prepara-te para enviar, para ativar, para multiplicar. O que parecia um processo pessoal era, na verdade, uma preparação para o coletivo. Pois as mulheres que foram ao sepulcro não se calaram. Saíram para contar, para gritar, para testemunhar, para mover o mundo. Elas, que choraram no oculto, foram as primeiras pregadoras da ressurreição. Por quê? Porque o céu honra aquelas que se atrevem a buscar, mesmo no luto, mesmo quando não compreendem, mesmo quando tudo parece perdido. E tu também foste chamada para isso, para testemunhar, para falar, para escrever, para ensinar, para curar, talvez não a partir de um púlpito, mas sim da tua casa, do teu celular, da tua história, da tua mesa. Não subestimes o poder do teu processo, não desmereças o que aprendeste na escuridão, pois agora que viste a cruz de perto, sabes como falar com outras que estão carregando a sua. Esse é o fruto de ter passado pela cruz: compaixão com autoridade, amor que não julga, mas que não cede, verdade que não condena, mas que não negocia, graça que abraça, mas que também impulsiona. E essa é a mulher que Deus está formando em ti, não aquela que repete palavras, mas aquela que caminha com fogo, que fala com peso, que vive com sentido. Mas para isso precisas continuar te esvaziando, pois o maior inimigo da autoridade espiritual não é o pecado visível, é o orgulho invisível. Essa ideia de que já superei, já entendi, já estou pronta, quando na realidade, quanto mais sabes, mais precisas depender. Quanto mais vives, mais precisas te render. Pois se Jesus ressuscitado ainda buscava comunhão com o Pai, quanto mais nós. Por isso o Espírito Santo foi enviado, não como prêmio, mas como necessidade. Pois depois da cruz, ninguém pode caminhar sem fogo, ninguém pode viver sem orientação, ninguém pode avançar sem poder. E esse fogo, esse poder, essa orientação, não vem de motivação, vem da intimidade, do aposento secreto, da conexão diária. A cruz te liberta, mas o Espírito te faz caminhar. E quando caminhas com o Espírito, passas a ver as coisas de outra perspectiva. Já não reagis da mesma forma, já não oras pedindo apenas alívio, oras pedindo visão, já não foges da dor, atravessas-na sabendo que há glória do outro lado. Já não perguntas, por que a mim? Zrenia, mas o que queres formar em mim com isso? Essa é a mente de alguém que ressuscitou. Essa é a mulher que o mundo precisa ver. E sim, o mundo precisa ver essa ressurreição, pois está cansado de religião vazia, cansado de palavras sem fruto, cansado de eventos sem transformação. Mas quando alguém se levanta com cicatrizes reais, com autoridade conquistada na escuridão, com uma paz que não depende de nada externo, o mundo presta atenção, pois a ressurreição continua sendo a mensagem mais poderosa da história, e tu és portadora dessa mensagem. Não somente com tua voz, com tua vida, com teu olhar, com tua paz, com tua fé quando tudo treme, com tua compaixão quando tudo odeia, com tua esperança quando tudo morre. Pois cada vez que alguém te olhar e ver que passaste pela cruz, mas não perdeste a fé, verão o ressuscitado em ti. Há uma diferença entre conhecer a cruz e tê-la atravessado. Muitas pessoas ouviram falar do sacrifício de Jesus, assistiram a filmes, choraram pelo que ele sofreu. Mas nem todas decidiram abraçar a sua própria cruz. Nem todas passaram pelo processo em que algo na alma morre para que algo eterno nasça. Tu sabes disso? Pois algo em ti mudou. Pois já não reagis da mesma forma. Pois já não buscas o mesmo. Pois sentes que algo se quebrou e ao mesmo tempo algo despertou. Essa é a marca de uma mulher que foi à cruz e voltou transformada. E isso ninguém pode fingir, ninguém pode imitar. Pois a verdadeira transformação não se simula, transparece, respira, sente-se no ambiente. E mesmo que ainda tenhas lutas, mesmo que ainda estejas sarando, mesmo que às vezes sintas que não avanças o suficiente, o céu te olha e vê obediência, vê rendição, vê progresso. Pois há algo que às vezes esquecemos: o processo da cruz não termina na ressurreição, ele começa aí.
A ressurreição não é o fim, é o ponto de partida. É onde começa a tua verdadeira vida. É onde o passado fica cancelado e o futuro se ativa. É onde o que parecia dor se transforma em visão. É onde entendes que cada lágrima teve sentido, cada perda teve propósito, cada silêncio foi preparação. Por isso não te surpreendas se depois desta Semana Santa começares a ver as coisas de forma diferente. Se pessoas se afastarem, se outras se aproximarem, se sentires que tuas prioridades mudam, se perderes o gosto por certas coisas que antes te divertiam, é normal. Está sendo ajustada por dentro. Pois a ressurreição não apenas transforma o corpo, transforma a percepção. E quando Deus te concede uma nova visão, já não consegues ver a vida com os mesmos olhos. Jesus, ressuscitado, não se deixou ver por todos, não se deixou tocar por todos. Era seletivo, era intencional, pois não se tratava de aparecer, mas de missão. E tu também terás que aprender isso, que nem tudo o que brilha é para ti, que nem todas as portas abertas são oportunidades, que nem todas as palavras bonitas são a palavra de Deus, pois agora estás em outro nível. E quem ressuscita tem de aprender a caminhar como ressuscitado. Isso implica discernimento, sabedoria, disciplina, intimidade, pois há muitas vozes, mas somente uma que dá vida. Há muitos caminhos, mas apenas um que leva a um propósito. E esse caminho requer que mantenhas tua atmosfera limpa, que guardes teu aposento como lugar sagrado, que não permitas que a velha tu volte a ocupar espaço na nova criação que és. E isso também faz parte da Páscoa. Não somente celebrar que saíste do sepulcro, mas cuidar para que não voltes a entrar. Pois o inimigo tentará te convencer de que nada mudou. Usará velhos pensamentos, velhos hábitos, antigos vínculos. Tentará sussurrar que tudo foi emoção. Mas tu já não és aquela mulher confusa. Já não és aquela filha que duvida da voz do pai. Pois viveste, sentiste, atravessaste. E se atravessaste, então agora tens autoridade para falar, para interceder, para repreender, para levantar outras. Não a partir da teoria, mas do testemunho, daquilo que viste, daquilo que choraste, daquilo que tocaste, como Tomé, que duvidou até meter o dedo na ferida, mas Jesus não o rejeitou, mostrou-lhe a marca, e ele creu. Hoje há muitos Tomés lá fora, pessoas que não creem em nada, que estão feridas, que zombam do Evangelho porque nunca viram alguém verdadeiramente transformado. Mas quando te virem, quando ouvirem tua história, quando sentirem tua paz, saberão, isto é real. Esta mulher foi tocada por algo mais forte do que a dor, e essa é a tua nova missão. Viver como evidência de que Cristo ressuscitou, não com palavras vazias, não com poses, mas com uma vida marcada pela fé, pela perseverança, pela compaixão, pela verdade, pelo fogo. Pois o mesmo Jesus que saiu do sepulcro agora vive em ti. E cada passo que dás é uma declaração para o mundo espiritual. Ela está viva, o plano continua, a glória vem. Então, não minimizes o que recebeste nesta Semana Santa. Não a reduzas a uma data. Não a vivas somente como um acontecimento. Faz dela um estilo de vida. A cada manhã, a cada decisão, a cada conversa, que tudo em ti grite, ele vive e por isso eu também vivo. E se em algum momento tropeçares, se te sentires fraca, se a fé se apagar um pouco, volta para a cruz, não com culpa, com gratidão. Volta ao sepulcro, não com medo, com memória. Volta ao momento em que entendeste que nada foi em vão, que tudo tinha um plano, que o amor venceu. Pois esse amor continua sendo tua força, continua sendo teu motor, continua sendo tua verdade, e com esse amor continuarás caminhando. Agora que tudo foi removido, que o sepulcro ficou para trás, que a cruz já não é ameaça, mas honra, agora é quando começa o mais desafiador e glorioso: sustentar a transformação. Pois a Páscoa não foi desenhada para um impacto momentâneo, foi desenhada para iniciar uma vida eterna. Não apenas vida após a morte, mas vida abundante aqui e agora. Vida com direção, com propósito, com alegria real, com obediência diária, com glória crescente. Jesus não morreu somente para te perdoar, morreu para te restaurar por completo, para te devolver a identidade que o mundo te roubou,
para acender em ti a voz que a dor havia apagado, para te vestir com força onde só havia ruína. E se esta Semana Santa foi real para ti, então não foi apenas uma emoção, foi um chamado para caminhar como filha, para viver como testemunha, para te mover como quem já foi liberta. Pois há algo que acontece quando uma mulher compreende que a cruz foi seu ponto de partida. O fogo se acende, e esse fogo não é fanatismo, não é euforia, não é histeria religiosa, é uma fome profunda, espiritual, que te faz buscar a Deus não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele já fez. Faz-te adorar no trânsito, chorar enquanto dobras a roupa, orar enquanto caminhas, pois tudo em tua vida começa a girar em torno dessa certeza. Ele vive e vive em mim, e isso não pode ser ocultado, pois o fogo que Deus acende não serve somente para te aquecer, serve para acender outros, para transformar atmosferas, para alterar ambientes, para quebrar correntes onde há opressão. Pois aquele que foi à cruz e voltou com glória carrega presença, e essa presença se nota, se sente, não depende de tuas palavras, é o reflexo da tua rendição, e tu não estarás sozinha. Assim como Jesus se encontrou com seus discípulos após ressuscitar, também se encontrará contigo. Tu não o verás com os olhos físicos, mas o sentirás como nunca antes. Em pequenos detalhes, em orações atendidas, em versos que saltam do papel, em confirmações que chegam sem serem procuradas. Pois aquele que volta do sepulcro com fé ativa os céus, não para manipular, mas para alinhar, não para impressionar, mas para obedecer. E sim, terás de decidir, pois nem tudo o que é velho se desprenderá de ti tão facilmente. Haverá momentos em que tua antiga versão querrá falar mais alto, em que a carne te pedirá vingança, em que o medo desejará tomar o volante, em que o cansaço te dirá que não vale a pena, mas é aí que terás que lembrar: a cruz já falou, o sangue já foi derramado, o preço já foi pago, e se Jesus não se afastou, tu também não te afastarás. Pois agora sabes o que vale, sabes quanto custou, sabes que tua vida não foi comprada com religião, foi comprada com sangue, e isso muda teu padrão. Já não te vendes por barato, já não entregas tua paz em troca de um pouco de atenção, já não ofereces teu coração a quem não honra teu processo, já não trocas tua identidade para te encaixares. Pois a mulher que saiu do sepulcro sabe o seu valor e começa a viver de forma diferente. Começa a selecionar o que ouves, a cuidar do teu descanso, a cuidar do teu aposento, a fechar a porta para críticas, para comparações, para autocompaixão. Pois agora sabes que cada dia é uma oportunidade para expandir o reino, e não de um púlpito, mas pela forma como respondes, como amas, como resistes, como oras, como serves. Jesus, depois de ressuscitar, não voltou à vida de antes. Caminhou com outra natureza, havia algo glorificado nele, algo indiscutível, e o mesmo acontece contigo. Vais começar a perceber que já não toleras o mesmo, que há conversas que já não te nutrem, conteúdos que já não te entretêm, há hábitos que já não te representam, pois a nova glória requer uma vida nova, e isso não é pressão, é identidade, não é esforço humano, é graça sustentada pela rendição, pois o fogo não se mantém com emoção, mantém-se com o altar, com o segredo, com tempo de qualidade com Deus, com renúncias que ninguém vê, com decisões que outros não compreendem, mas que no céu produzem um eco eterno, pois o coração que se entrega sem condições atrai céus abertos. Por isso, esta Páscoa não pode ficar apenas como uma bonita recordação, tem de ser a tua linha divisória, o teu antes e depois, o teu testemunho, o momento em que o inferno tremeu porque entendeste quem és, o momento em que deixaste a culpa e tomaste a coroa, em que deixaste de chorar pelo que se perdeu e começaste a dançar pelo que está por vir. E o que vem não é pequeno, não é apenas uma melhora emocional, é uma vida completamente nova, não isenta de batalhas, mas isenta de condenação, não sem quedas, mas com ressurreição diária, pois tu não caminharás sem feridas, mas com poder, e não para a tua glória, mas para que o mundo veja que Jesus continua a ressuscitar histórias, e a tua será uma delas. A ressurreição não é somente a cena mais gloriosa do Evangelho, é também a mais exigente, pois ressuscitar implica deixar para trás tudo aquilo que alguma vez foste,
implica não voltar ao sepulcro, nem emocional nem espiritualmente. Implica caminhar como quem já não se pertence a si mesma, como quem foi comprada com sangue, como quem já não vive para apenas sobreviver, mas para manifestar a glória daquele que a levantou. Pois quando saís do sepulcro, saís com uma missão. E essa missão não é apenas uma tarefa a mais, é uma marca, uma nova direção, uma maneira distinta de ver a vida. O véu foi rompido para sempre, e quando olhas o mundo com os olhos do céu, já não consegues tolerar o que antes parecia normal, já não consegues viver pela metade, já não consegues silenciar a voz que se acendeu dentro de ti, pois ressuscitaste, porque o processo mudou tua essência, porque já não vives por emoção, mas por convicção. Essa é uma das verdades menos pregadas da Semana Santa. A ressurreição transforma a tua posição. Já não és vítima, és testemunha. Já não és escrava do medo, és filha do rei. Já não és aquela que espera algo externo, és portadora do eterno. E isso muda tudo. Muda a forma como oras, muda a forma como caminhas, muda a forma como pensas, porque sabes que tua história não é somente tua, é parte de um plano maior. Por isso Jesus, depois de ressuscitar, disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, também vos envio. Não foi uma despedida, foi uma transferência. Ele estava dizendo: agora que viram a cruz e o sepulcro vazio, agora que compreendem o custo, a dor, a glória, estão prontos para caminhar em missão. E o mesmo acontece contigo. Esta Páscoa não termina em ti. Prepara-te para enviar, para ativar, para multiplicar. O que parecia um processo pessoal era, na verdade, uma preparação para o coletivo, pois as mulheres que foram ao sepulcro não se calaram. Saíram para contar, para gritar, para testemunhar, para mover o mundo. Elas que choraram no oculto foram as primeiras pregadoras da ressurreição. Por quê? Porque o céu honra aquelas que se atrevem a buscar, mesmo no luto, mesmo quando não compreendem, mesmo quando tudo parece perdido. E tu também foste chamada para isso, para testemunhar, para falar, para escrever, para ensinar, para curar. Talvez não a partir de um púlpito, mas sim da tua casa, do teu celular, da tua história, da tua mesa. Não subestimes o poder do teu processo. Não desmereças o que aprendeste na escuridão, pois agora que viste a cruz de perto, sabes como falar com outras que estão carregando a sua. Esse é o fruto de ter passado pela cruz: compaixão com autoridade, amor que não julga, mas que não cede, verdade que não condena, mas que não negocia, graça que abraça, mas que também impulsiona. E essa é a mulher que Deus está formando em ti, não aquela que repete palavras, mas aquela que caminha com fogo, que fala com peso, que vive com sentido. Mas para isso precisas continuar te esvaziando, pois o maior inimigo da autoridade espiritual não é o pecado visível, é o orgulho invisível. Essa ideia de que já superei, já entendi, já estou pronta, quando na realidade, quanto mais sabes, mais precisas depender. Quanto mais vives, mais precisas te render. Pois se Jesus ressuscitado ainda buscava comunhão com o Pai, quanto mais nós. Por isso o Espírito Santo foi enviado, não como prêmio, mas como necessidade. Pois depois da cruz, ninguém pode caminhar sem fogo. Ninguém pode viver sem orientação. Ninguém pode avançar sem poder. E esse fogo, esse poder, essa orientação não vem de motivação, vem da intimidade, do aposento secreto, da conexão diária. A cruz te liberta, mas o Espírito te faz caminhar. E quando caminhas com o Espírito, passas a ver as coisas de outra perspectiva. Já não reagis da mesma forma, já não oras pedindo apenas alívio, oras pedindo visão. Já não foges da dor, atravessas-na sabendo que há glória do outro lado. Já não perguntas por que a mim, Zrênia, mas o que queres formar em mim com isso? Essa é a mente de alguém que ressuscitou. Essa é a mulher que o mundo precisa ver. E sim, o mundo precisa ver essa ressurreição, pois está cansado de religião vazia, cansado de palavras sem fruto, cansado de eventos sem transformação. Mas quando alguém se levanta com cicatrizes reais, com autoridade conquistada na escuridão, com uma paz que não depende de nada externo, o mundo presta atenção, pois a ressurreição continua sendo a mensagem mais poderosa da história.
E tu és portadora dessa mensagem, não apenas com tua voz, com tua vida, com teu olhar, com tua paz, com tua fé quando tudo treme, com tua compaixão quando tudo odeia, com tua esperança quando tudo morre. Pois cada vez que alguém te olhar e ver que passaste pela cruz, mas não perdeste a fé, verão o ressuscitado em ti.